E aí galera do Fãs de Esportes. E o Corinthians se vê no meio de mais uma confusão. Ontem, 2 jogadores levaram o clube à justiça. E essa história está gerando uma grande repercussão nos bastidores. Tem um detalhe. Tá todo mundo sabendo o que tá acontecendo. E continuam contratando sem pagar ninguém. E o Corinthians não tem dinheiro para pagar esses 5 milhões. Você não pode fazer isso. Piada, que é o dia a dia, às vezes, no noticiário. Que falta, sei lá o quê, falta até ter vergonha, às vezes. Ou é vergonha alheia. Isso é que é a matéria do Corinthians. Isso aí que tem que ser o noticiário do Corinthians. Na última terça-feira, 2 jogadores decidiram levar o Corinthians aos tribunais, entrando com processos contra o clube. Fica aí até o final que nós vamos te mostrar isso com todos os detalhes e eu vou querer saber a sua opinião sobre essa polêmica. E aproveita para se inscrever no canal e deixa o seu like. Agora, para entender melhor o que está acontecendo, vamos mergulhar na crise financeira que está afetando o Corinthians. Esses 2 não estão ganhando nada. E é por isso que tá tudo batendo no teto. Tá tudo batendo no teto porque não faz time bom, tá com risco de cair seriamente, não ganha título, e quando se ganha título, ninguém fala nada, fica todo mundo varre a poeira para baixo do tapete, estão varrendo a poeira para baixo do tapete. Tem um detalhe, tá todo mundo sabendo o que tá acontecendo. Não é a imprensa que tá pegando no pé do Corinthians, como alguns saem falando aí, né? Não é a imprensa. As coisas estão acontecendo mesmo. E corintiano de verdade joga aberto, joga claro, mostra o que está acontecendo. Se o Corinthians cair para a Série B, aquele tapete que varre a sujeira para baixo, ele some, gente. Ele some. O tapete, que ainda a poeira vai para baixo, é a Série A. Se o Corinthians cair para a Série B, esse tapete sai. Sabe o que acontece? A poeira toda sobe. A poeira de anos, ela vai subir. E aí você vai ver o que vai acontecer. Corinthians e Fluminense, que tem um investimento muito maior. Muito maior e que continuam contratando sem pagar ninguém. Não tem fair play. Esse é o problema. Você deu 2 exemplos aí, ainda bem que você deu. O Corinthians contratou o jogador para pagar 3 milhões por mês, brigando com a gente cabeça a cabeça. Enquanto isso, não consegue pagar o salário do mês e deve mais de 2 bilhões e meio de reais. Então, isso é o futebol brasileiro. Essa loucura tem que acabar. Tem que ser responsabilizado, você tem que ter o fair play, tem que ter legislação. Como tudo no Brasil tem lei. Você tem lei e tal. No futebol não tem. Não pode ser assim. Isso é uma loucura. Ou você muda isso, ou o futebol brasileiro cada dia vai ficar mais descredenciado para o mundo. Clube que não paga salário há não sei quantos meses. Isso acabou. Não tem mais como, cara. As coisas mudaram. E aí você observa que hoje existem os clubes que não fazem isso, né? Então, quando todo mundo praticamente fazia isso, tá todo mundo na mesma vala. Agora não é mais assim. E essa disputa do Flamengo e Corinthians mostra justamente isso. São os times com as maiores torcidas do país, ambos com potencial imenso de faturamento. Um consegue fazer as compras, o outro não. É isso. Aí você vê esse tipo de notícia. Isso é tratado, geralmente, como se fosse uma coisa irrelevante. Geralmente, isso aí não é a manchete do dia a dia do Corinthians. Sabe por quê? Isso não dá audiência, não dá ibope. O que dá audiência é falar em contratação. Daqui a pouco algum setorista do Corinthians vai falar que o Corinthians vai contratar o Claudinho. Sabe? Ou coisa parecida. Essa piada que é o dia a dia, às vezes, no noticiário. Que falta, sei lá o quê. Falta até ter vergonha, às vezes. Ou é vergonha alheia. Isso é que é a matéria do Corinthians. Isso aí que tem que ser o noticiário do Corinthians. Pro bem do clube. E o torcedor deveria cobrar isso. Eu quero saber a real. O que está acontecendo? Né? Por que não paga? Por que vem me falar em contratação se não consegue pagar o salário? Por que essa diretoria assumiu e ao invés de ficar nessa roda viva, não colocou as cartas na mesa e começou a arrumar a casa? Mas o Corinthians tem que ter um time bom para competir, para ser premiado e com a premiação pagar as contas. Já começou já o ano. Cadê a competição? Foi eliminado uma rodada antes do Campeonato Paulista. Copa do Brasil? Tá fora. Mas a tecla é o seguinte, fazer isso, vocês vão deixar o Hugo desconcertado pro jogo, domingo, vocês deixam o elenco preocupado, vocês não podem fazer isso. Não dá. Vai lá, meu irmão, empresta o dinheiro do raio que o parte e compra esse cara à vista. Porque senão fica aí o embrólio do Cássio, fica o embrólio do Carlos Miguel, fica o embrólio do próprio Mateuzinho. Não pode isso, cara.
Se vocês têm condições de ter um jogador como o Hugo por 1 milhão de euros, 50%, daqui 3 anos esse cara vale 30. Você vê o 4 do Carlos Miguel? Pô! Vai embora, teve que pagar 4 milhões. 4 milhões, cara! Então... Comprando goleiro por 1. Isso, vocês estão de brincadeira. Então, qual é a visão aí? Pô, agora vai ter que pagar mais uma de 500 mil reais, que seria, eu acho que o terceiro jogo. Terceiro. 1,5 milhão. 1,5 milhão pro cara jogar? Pô, tá, qual é a loucura? Ah, não tem dinheiro, mas por que não pensou isso antes? Neto, existe coisa que tem que ser prioridade. Prioridade é o Hugo, velho. Prioridade. Souza. Tem que ser prioridade. Hoje não tem a prioridade, com todo respeito ao Memphis, que veio ganhando o que ganha, mas quem tem salvado o Corinthians hoje é o Hugo. Lá no patrocinadores que vocês têm, meu irmão, é o seguinte, dá pra adiantar aqui pra mim? Eu preciso de 5 milhões, velho. Ah, pô, já vai de... Não pode ficar numa situação como essa. Ah, tem 4, no contrato são 4 de 200 mil euros. Pô, 200 mil euros, cara. Aí vem o presidente do Cuiabá, chega a madeira por causa do Ranieri. Pô, desculpa. Aí a Leila tem razão. E aí os outros mandar recado. Pô, peraí, eu tenho um jogador como o Hugo. Pô, era dia 10 de outubro que era pra finalizar. Não finalizou, pô. Não tá errado. E como se a situação não estivesse complicada o suficiente, na última terça-feira, mais um problema surgiu para o Corinthians. 2 ex-jogadores, Renato Augusto e Gil, decidiram levar o clube à justiça. Renato Augusto, ex-meia do time, entrou com um processo na Justiça de São Paulo, exigindo 5,48 milhões de reais referentes a direitos de imagem e um bônus pela assinatura de contrato. No mesmo dia, o ex-zagueiro Gil também processou o clube, cobrando 11,307 milhões de reais, afirmando que o Corinthians não pagou as parcelas de seus direitos de imagem de julho a dezembro do ano passado, acumulando uma dívida de 3 milhões de reais. E aí, fãs de esporte, a fase do Corinthians não está nada fácil, hein? Além de tudo que rola dentro de campo, agora também surgem esses processos dos ex-jogadores. Quero ver todo mundo participando nos comentários e dizendo o que acha dessa bagunça. Vamos debater bastante. Na minha visão, o maior problema é o clube continuar gastando sem ter condições. Não dá pra pagar salários absurdos, como 2 milhões por jogadores tipo Memphis Depay ou Coronado, que ainda não renderam o esperado. O Depay, por exemplo, arrebentava na Arábia, mas por aqui ainda não disse a que veio. O Corinthians tá gastando além da conta, sem ter o caixa pra isso. E ainda tem essa história com a Vaidbet Esporte da Sorte. Cancelaram o contrato da Vaidbet, trouxeram o Depay, e prometeram que a outra patrocinadora Esporte da Sorte ia cobrir as despesas. É muita confusão. Enquanto isso, o clube segue devendo direitos de imagem e não resolveu nem a compra do Ranieri, que era um problema simples. Está virando uma bola de neve. Por mais que o Corinthians seja gigante, com uma torcida que gera receita, não adianta se continuar gastando mais do que entra. Se continuar assim, o futuro pode ser desastroso, parecido com o que aconteceu com o Cruzeiro. E como a gente sabe, a situação só tende a piorar se nada mudar. Quero saber da opinião de vocês. Comenta aí embaixo a sua opinião sincera sobre essa polêmica. E se você não viu a virada épica do Real Madrid comandado por Vinícius Júnior, vou deixar o link para o vídeo aparecendo agora na tela. Vale muito a pena conferir. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar bastante like neste vídeo. Que Deus te abençoe e até a próxima.